Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em agosto de 2022, mês da melhor visibilidade do planeta Saturno e da chuva de meteoros Perseidas de 2022. Mas antes, a gente aqui vai para a tela para observar a visibilidade dos planetas a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado. Esses que são visíveis a olho nu, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar por Mercúrio, que será visível por todo o mês de agosto, a oeste, sentido onde o Sol se põe. Somente esse planeta a oeste, diferente dos outros planetas que podem ser visíveis meados das noites, por todas as noites, meados das noites, a partir de finais das noites, madrugadas, e somente Mercúrio ele está no sentido oeste, sentido onde o Sol se põe. E Mercúrio no início aqui, a gente já acompanha logo no início do mês, praticamente no dia 4 de agosto, aqui data da gravação do vídeo dos destaques do céu, o planeta Mercúrio em conjunção com a estrela Régulus, Alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Leão. A gente vê aqui logo após o pôr do Sol, mas é interessante esperar um pouco para o anoitecer. Como aqui a gravação é posterior à publicação do post dos destaques do céu, é por isso é muito importante tanto visitar logo o post dos destaques do céu, publicado logo no dia 1º de cada mês, como também acompanhar as redes sociais que a gente divulga as conjunções e os fenômenos astronômicos. Bem, então no dia 4 de agosto, a oeste, sentido onde o Sol se põe, aguardando aí o anoitecer, a gente tem aqui a conjunção do planeta Mercúrio com a estrela Régulus, que é a Alfa, a estrela mais brilhante da constelação de Leão. Mercúrio que ele vai cada vez ficar mais alto em relação ao horizonte oeste, à medida que passa os dias do mês de agosto, né, as tardes do mês de agosto, e especialmente ficará melhor visível no final do mês de agosto, quando ocorre no dia 27 de agosto a máxima elongação, que é a máxima separação angular que o planeta Mercúrio vai estar do Sol, que na prática a gente vai ter mais tempo de observação do planeta Mercúrio, pois normalmente é difícil poder observar esse planeta, porque ele é um tanto ligeiro em sua órbita ao redor do Sol, e também ele fica pouco separado angularmente. Então a gente tem períodos de muito ofuscamento provocado pelo Sol, então a gente pouco tem chances, né? Tem poucas chances de ver nos seus melhores momentos o planeta Mercúrio. Então a tendência aí com o passar das tardes do mês de agosto é vermos melhor o planeta Mercúrio no céu. Então, aí já inicia essa conjunção com a estrela Régulus e na sequência, no final do mês, então a gente vai também aqui acompanhando as datas, veja que ele vai significativamente ficando mais alto em relação ao horizonte oeste, até que em 29 de agosto, você pode preferir aqui após o pôr do Sol, a oeste, sentido onde o Sol se põe, em 29 de agosto, observar a conjunção do planeta Mercúrio com a fina Lua crescente, né? A gente repara aqui, bem fina a fração iluminada da Lua, próxima aparentemente do planeta Mercúrio. Se preferir, um pouco aí depois do entardecer, um pouco para o anoitecer, ambos ficarão melhores visíveis e justamente Mercúrio está um pouco mais alto em relação ao horizonte oeste, então vai oferecer mais chances da gente poder observar essa conjunção, pois há outras situações de conjunção de Mercúrio com a Lua em que eles ficam muito baixos em relação ao horizonte oeste.
Aqui a gente vai poder observar um belo fenômeno, além da conjunção com Mercúrio, é a Lua apresentar esse fenômeno chamado de luz cinérea, que é a possibilidade da gente ver aqui a luz iluminando diretamente a Lua, que é essa fina fração iluminada, e essa área aqui que dá para se notar o contorno da Lua, que é justamente uma área iluminada indiretamente. Por quem? Pela Terra. A Terra recebe a luz do Sol, que alcança a superfície terrestre, reflete essa luz para essa área da Lua, que se não fosse pelo fenômeno da luz cinérea, pela essa espécie de rebatedor causado aí pela Terra, aqui estaria realmente bem escuro. A gente veria aqui a fina fração iluminada bem destacada, um contraste muito grande aqui da fina fração iluminada, e aqui realmente escuro, não daria nem sequer para ver esse contorno. E a gente vê esse contorno e vê essa área acinzentada, pois justamente a Terra está recebendo a luz do Sol e refletindo para a Lua. Se a gente tivesse a possibilidade de ver do ponto de vista da Lua, em alguma área dessa superfície aqui, a Terra estaria com aspecto de quase cheia. E aí, como o luar clareia à noite, especialmente na lua cheia, aí a Terra fazendo esse efeito na superfície da Lua, e é um belo efeito. Lembrando que a luz cinérea, esse fenômeno pode ser visível dias antes da lua nova e dias depois da lua nova. Como aqui a gente pode reparar que pelo menos 2 dias depois aqui da lua nova, a gente tem a conjunção de Mercúrio com a Lua. É justamente também possível ver o fenômeno da luz cinérea. Essa conjunção acontece no entardecer de 29 de agosto, finalzinho aí do mês, a oeste, sentido onde o Sol se põe. Bem, e na sequência, aí, como citei na abertura, somente Mercúrio é o planeta visível a oeste. Os demais planetas eles estão visíveis a leste, mas vale a ressalva de que tem a partir de um certo horário que eles começam a se mostrar. Adianto que quem se mostra primeiro é Saturno, para depois a gente tem Júpiter, Marte, Vênus, e aí não mais a gente tem, como meses anteriores, tivemos aí a presença do planeta Mercúrio, né? Visível aí do final da madrugada, antes do amanhecer, e agora ele já está visível a oeste. Posteriormente, mês que vem, ele vai passar a ser visível ali na madrugada, mas aí já fica para outros destaques a visibilidade de Mercúrio. Bem, então a gente volta aqui à data do início do mês, sai da visão do oeste, vamos para leste, no horário em que a gente pode ver o próximo planeta nessa sequência de visibilidade da ordem do mais próximo ao mais afastado, esses visíveis a olho nu. Então agora a gente vai para o planeta Vênus. Bem, um detalhe bem interessante é que Vênus, desde o mês anterior, de julho, junho, então junho, julho, a gente já veio notando o planeta Vênus ficando cada vez mais baixo em relação ao horizonte leste. Então Vênus é um planeta que neste mês de agosto será visível a partir dos finais das madrugadas a leste, sentido onde o Sol nasce, por volta aí das 4h30 da madrugada. Então, nos meses anteriores, já chegou um tempo em que, a partir das 3 horas da madrugada, ele surgia semelhante a essa posição aqui no céu. Então, ele está gradativamente ficando mais baixo em relação ao horizonte leste, se apresentando por menos tempo no céu, até que eu fiz uns destaques que ele vai se encontrar cada vez mais baixo em agosto, mas ainda pode ser visível, e ele vai começar a ser ofuscado em setembro, até que em outubro, praticamente o mês inteiro de outubro de 2022, ele vai ficar ofuscado
pelo brilho do Sol. Ou seja, ele vai ficar tão próximo, aparentemente, que não vai possibilitar vê-lo, nem conjunções, algo do tipo. E aí ele vai reaparecer parcialmente, né? Vai ter uma primeira quinzena de novembro, que ele ficará ofuscado, e aí na segunda quinzena ele tanto ficará menos ofuscado, como também ganhará mais altura, e não aí em relação ao horizonte leste. Ele vai passar a ser visível a oeste. Então, praticamente aí no fim de 2022, né, novembro, dezembro, já feita a transição para o oeste, não mais esse sentido, aí a gente vai ter o privilégio de rever o planeta Vênus, só que nesse horário aí do entardecer, né, após o pôr do sol para o entardecer, novembro e dezembro de 2022. Bem, mas ainda neste mês de agosto é possível ver o planeta Vênus a leste, sentido onde o Sol nasce, a partir aí dos finais das madrugadas, mais ou menos aí a partir das 4h30 da madrugada. Vênus que é fácil de identificar, porque depois que você repara que há no céu aquele corpo celeste muito brilhante e que não pisca, tem aquela aparente luz, né, própria, né, que aparentemente parece uma estrela muito brilhante, aí você pode ter a certeza ali, especialmente se você tiver um telescópio em fase, vai reparar ali detalhes e características que ali não se trata de uma estrela e sim um planeta. Então é um planeta muito brilhante e que você, mesmo que ainda não tenha aqueles princípios básicos para a identificação de um planeta, você talvez ali presuma que muito brilhante, sem piscar, então já está acertando ali que está observando o planeta Vênus. Bem, e na sequência aqui das datas, no início do mês, dia 6 de agosto, a partir aí do final da madrugada de 6 de agosto, um pouquinho aí depois, entre as 4h45, que dependendo da sua localização no Brasil, mas na região Nordeste e Norte, pode estar o céu claro, e dependendo aí se você está Sudeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ou seja, mais ao sul do país, então aí o céu ainda está mais escuro, um tempo maior aí de noite, então você não vai ver o céu claro. Então, para isso, a gente vai fazer um ajuste aqui para facilitar a visão sem influência da luz do dia, pois temos aí observadores que mais ao sul do país o céu ainda está escuro. Bem, então justamente aí no dia 6 de agosto, a partir do final da madrugada de 6 de agosto, Vênus, o planeta Vênus, vai estar em conjunção, próximo aparentemente com a estrela Pollux. 6 graus e meio, 6h30. Não é uma aproximação tão próxima, aparentemente, como em outras conjunções. E aí a data auge dessa máxima aproximação, você repara que dias antes, dias anteriores, ainda dá ali para identificar que Pollux e a estrela Castor, essas duas estrelas estão aí próximas do planeta Vênus. Isso ajuda muito para que, com um hábito observacional, o observador consiga identificar outros corpos celestes a partir daqueles que ou são mais brilhantes, ou por serem mais brilhantes, ele já conhece e aí passa a conhecer outros mais. É por isso que é muito importante o papel aí das conjunções e ajuda muito a identificar, aumentar esse mapa e conhecimento observacional. Bem, então, a partir do final da madrugada de 6 de agosto, é aí o máximo da aproximação aparente do planeta Vênus com a estrela Pollux. Pollux, que é a estrela beta, a segunda mais brilhante da constelação de Gêmeos. A alfa é a estrela Castor. Bem, só um parêntese interessante é que realmente alfa é a mais brilhante,
e beta a segunda mais brilhante. Então, alfa era para ser a mais brilhante. Aqui no caso a alfa é Castor, a beta é Pollux, mas aí há uma inversão, é que no passado, quando foi registrada, o brilho da estrela Castor era maior do que é hoje, né? Pollux é que se destaca. No final das contas, a estrela Castor, quando a gente diz que é a alfa, a mais brilhante, bem, ela é a alfa, mas não a mais brilhante, aí é uma exceção, justamente porque é como se fosse invertido. Alfa é Castor e Pollux é a beta, mas se a gente vê pelo brilho mesmo, quem era para ser a alfa era Pollux e a beta era para ser Castor. Mas aí são algumas constelações que possuem essa exceção. Um exemplo aí, outro, é a constelação de Órion. Mas aí fica uma pauta interessante para live das constelações. Bem, depois, nessa sequência, a gente tem aqui a conjunção do planeta Vênus com um aglomerado de estrelas que vai ocorrer no dia 18 de agosto. A gente vai avançar aqui as datas. 15, 16, 17, já percebemos próximos, né? Então você já pode até contemplar no 17 de agosto, mas em 18 de agosto é a máxima aproximação aparente em que vai parecer integrado o planeta Vênus ao aglomerado M44, que é conhecido como aglomerado da Colmeia ou do Presépio. É um aglomerado localizado na constelação de Caranguejo ou constelação de Câncer, que é esse aglomerado que vai parecer receber, integrar aí o planeta Vênus. Entretanto, o planeta Vênus, né, o planeta está muito, muito mais próximo do que o aglomerado e é muito mais brilhante até, né, do que as estrelas mais brilhantes desse aglomerado do tipo aberto. O aglomerado do tipo aberto é aquele que, apesar da gente ver muitas estrelas, a gente percebe, mesmo que seja pouco, mas percebe os espaços entre essas estrelas. É um belo aglomerado de estrelas brilhantes, como a gente pode ver, muito belo e que é muito interessante e é recomendado observar pelo menos a partir de um binóculo. Ele tem uma magnitude de 4, ou seja, tem possibilidade de ser visível, mas é interessante vê-lo, se for a olho nu, a partir de um local escuro, né, com o menor possível de poluição luminosa. E também aí, se possível, ver com um binóculo. Nesse dia aqui, nessa madrugada, é o final da madrugada de 18 de agosto. Mais ou menos aí de 15 para as 5, né? 4h45, 5 horas da madrugada de 18 de agosto. E aí eu ressalto que, como eu citei há pouco, né? Um dia antes, para que você não perca, se for perder o auge, pelo menos um dia antes você pode ver 17 de agosto, o 18 que a gente mencionou agora, e também 19, apesar que ele já vai ficar mais afastado aparentemente do aglomerado. Também uma bela conjunção e que justamente redestaca isso, né? Um objeto brilhante, no caso é um planeta, né? De fácil identificação, já conhecido possivelmente, ajuda a identificar outros corpos celestes, grupos, né, de corpos celestes como as estrelas desse aglomerado, e aí você cada vez mais conhece do céu. Bem, e Vênus ainda proporciona outra conjunção no final aí do mês, em 26 de agosto. Então a gente continua seguindo ele. A gente repara que a gente vai mudando as datas,
porque ele vai mudando as datas, mas também estou mudando um pouco aí o horário, fazendo um ajuste, né? De 4h30 já vai 4h45. Ainda vou fazer um novo ajuste agora, porque ele está gradualmente ficando mais baixo. Então, do início do mês de agosto, ele está visível a partir aí dos finais das madrugadas e já vai caminhar aí no fim de agosto para quase aí o antes do amanhecer. E essa também é uma conjunção que eu destaquei, achei interessante um ponto, é que se eu colocar aqui um pouquinho próximo das 5 horas, no dia 25, um dia antes da data auge, pela posição que a Lua vai se encontrar, né, alta para a esquerda, é uma prévia da conjunção que Vênus estará com a fina Lua minguante. No dia seguinte, aqui é 25 de agosto, por volta das 5 horas da madrugada, a leste, sentido onde o Sol nasce, aqui já vai estar, dependendo da sua região, do Brasil, já vai estar claro, e se não, próximo a clarear, né? O Sol já vai estar vindo aí. E 25 de agosto, uma prévia, mas pela posição lunar pode ser que fique favorável para que o observador consiga registros, consiga ver essa magnífica conjunção de Vênus. Então, a prévia data anterior é em 25 de agosto. Na data posterior, em 26, aí a gente repara que estão próximos, mas ainda não dá para ver a Lua, é porque você vai esperar um pouco mais para depois vir a Lua. E por que eu enfatizo o 26 é a data auge, mas eu estou também sugerindo essa anterior, porque eu desativei aqui a claridade do Sol, mas aqui, mesmo com ela desativada, a gente repara, ó, que vai estar perto de clarear. Então vai ser um desafio e tanto ver essa aqui no dia 26, eles estão mais próximos no 26 do que o 25. Entretanto, para você tentar ali fotografar Vênus e observar Vênus com a Lua, a posição da Lua muito baixa em relação ao horizonte e prestes aí o nascer do Sol. Então, vai ser bem desafiante observar essa conjunção. Nessa aí do 26, ainda é Vênus próximo aparentemente da Lua, mas eu adiciono esse termo finíssima Lua minguante, porque é um dia antes da Lua nova. Então a fração iluminada da Lua está muito fina. Quando está muito fina, isso é um exercício interessante, que nesse caso aí está indicando que logo mais ela vai estar próxima aparentemente do Sol, revelando aí a Lua nova. Ou pode estar depois da Lua nova, com a finíssima Lua crescente. Então, finíssima Lua minguante, finíssima Lua crescente, é um desafio vê-la, é um desafio também observá-la, é um desafio também aí registrar através de foto, vídeo. Então, ter esse cuidado também pela proximidade aparente aí com o Sol nascendo, neste caso aí, em 26 de agosto. Então, se tiver dificuldade pelo horizonte, com obstáculos, horizonte leste, também você pode usar essa data sugerida de antes. Tá vendo que aí, ó, você pode ver Vênus surgir e na companhia aí da fina lua minguante. Então, 25, 26 datas dessa aproximação aparente Vênus-Lua. Mesmo que o auge seja em 26, mas você pode também registrar no 25. Bem, e na sequência, vamos para mais cedo, né? Essa visão a gente continua no leste, mas não na visão final da madrugada, para quase antes do amanhecer. A gente vai tentar ver mais cedo para o próximo planeta na sequência, que é o planeta Marte. E aí, voltamos para a data inicial do mês, o horário que Marte passa a ser visível. E aqui tem um detalhe interessante, que em julho já
começávamos a ver essa transição de visibilidade de Marte. Início da madrugada, meia-noite, ia começar a ser visível a partir dos finais das noites. Mas a transição, digamos assim, que não ficou ainda completa, pois ainda vai requerer aí um período do mês de agosto. Então, a transição julho para agosto é aquela que vai marcar Marte, que foi visível e ainda é visível em agosto, até pelo menos aí a metade do mês de agosto, visível a partir do início das madrugadas, aí no final de agosto, aí ele faz essa transição de ser visível mais cedo ao ponto de ser visível a partir dos finais das noites de agosto. É uma transição interessante que no início de agosto, meia-noite, meia-noite e meia, ele surge, como agora aqui na tela, no horizonte leste. No fim do mês, aí por volta de 23h30, aí ele também reaparece, ele se mostra visível. Então, bem interessante. Então, a transição quase completa de julho e agosto, realmente, ele passa a ser visível assim. E aí vale aqueles destaques que, como o primeiro semestre já passou, ficamos agora com o segundo semestre, que a gente vinha destacando sobre essa visibilidade do planeta Marte em 2022. Então, no primeiro semestre, ainda pegando aí julho e um pedacinho aí de agosto, a gente teve ele predominando nas madrugadas. E agora, no segundo semestre, agosto em diante, a gente vai perceber justamente ele ser visível a partir dos finais das noites e aí ser visível cada vez mais cedo, até que em dezembro, especialmente em 8 de dezembro, melhor noite de observação do planeta Marte, ele vai ser visível aí a partir do início das noites. Então, realmente, a gente vai acompanhar esse nascer mais cedo do planeta Marte nesse segundo semestre de 2022. E também perceber que o planeta está cada vez ficando mais brilhante. Saldo aí de uma aproximação física, Terra e Marte estão ficando para estarem, né, mais alinhados, especialmente aí lá em 8 de dezembro de 2022, com a chamada oposição, né? Apesar de a oposição destacar mais a questão de oposição mesmo, né? Posição que o Sol se encontra e a 180 graus se encontra o planeta, mas também aí forma uma linha reta quase que perfeita no sentido Terra e Marte, quanto à aproximação desses dois corpos celestes do ponto de vista do espaço. Muito interessante e que já a gente vai também contextualizar isso com mais detalhes com Saturno. Bem, e as conjunções que se destacam, uma logo no início do mês, também citada aí no post dos destaques do céu, por isso muito importante logo na virada aí, dia 1, acompanhar a publicação no site e também nas redes sociais do AstroPE, que no dia 2 de agosto, o auge, né, pois no dia 1 a gente já percebia ambos próximos já, que é o caso aqui, a conjunção de Marte com Urano. Bem, para a data aqui do vídeo dos destaques do céu, ela ocorreu aí praticamente à meia-noite do dia 2. Estou mostrando aqui um para a gente ver um pouquinho que foi de ganho de proximidade aparente no dia 2. Então a gente vê aqui, ó, o leste, né, sentido onde o Sol nasce, meia-noite, aqui meia-noite e 10, ele surge no horizonte leste, Marte e Urano 1 e no 2, então foi do 1 para o 2 de agosto, a conjunção de Marte com o planeta Urano. Pouco mais de 1 grau, mas se você tem aí especialmente um binóculo, um telescópio, e caso não tenha visto ou tem dificuldade para localizar o planeta Urano ou um outro corpo celeste com um brilho parecido, com o auxílio de Marte, melhor visível, visível a olho nu, você consegue apontar para
o planeta Marte e aí deslocar pouco, apenas 1 grau, à esquerda aí, tendo como referência o leste, para o planeta Urano. Urano que ele está naquele limite, né, da visão humana, então tem alguns observadores com uma visão mais apta e capaz e consegue observar, mas uma maioria ele não fica aí visível a olho nu. Então requer aí a boa recomendação do uso de um instrumento astronômico como binóculo, telescópio. Então essa conjunção planetária visível aí logo no início do mês de agosto, 2 de agosto. E na sequência, mudando aqui as datas, a gente repara que está mantido o mesmo horário, só está mudando as datas, até que em 18 de agosto, 17, 18 de agosto, vou colocar aqui só um pouquinho mais, ó. Perdão, 19 de agosto. Isso agora, 19 de agosto, essa belíssima composição, conjunção de Marte com a Lua quarto minguante, que ocorre justamente aí na madrugada de 19 de agosto. E belíssima conjunção, pois a gente pode reparar Marte próximo, aparentemente, da Lua quarto minguante, praticamente aí 50% iluminada pelo Sol, e à esquerda, aqui, o aglomerado aberto das Pleiades, o aglomerado aberto mais brilhante visível a olho nu. Realmente fantástico, fantástico. Embora a conjunção é mais Marte com a Lua, pela questão do auge da aproximação ser Marte com a Lua, depois vai ter a conjunção de Marte com as Pleiades. Mas antes, essa conjunção que ocorre no iniciozinho aí da madrugada de 19 de agosto, ou seja, você já se prepara aí no fim da noite do 18 para o início da madrugada 19, por isso que eu fiz o acerto aí da data, né? Porque realmente você se prepara para o finalzinho aí da noite de 18 e sim contempla aí no início da madrugada de 19. E aqui por volta meia-noite e 30, colocar aqui meia-noite e 30, você tanto contempla essa belíssima composição, né? Você tem um planeta, Marte, nosso satélite natural, a Lua, quarto minguante, e um aglomerado de estrelas belíssimo. E se você possuir um binóculo, telescópio, no dia dessa, na madrugada dessa conjunção, você direciona para essa área aqui do céu, realmente é fantástico, muito exuberante as Pleiades. Antes de fazer um zoom para essa área, mostro aqui também que ao ver, né, esses três objetos belíssimos, também aqui tem uma estrela que é a estrela Aldebaran, alfa mais brilhante da constelação de Touro, que também está aqui aparentemente integrada a um outro aglomerado de estrelas, que é as Íades, essa porção aqui. Digo isso porque Aldebaran está no primeiro plano e no segundo plano é que há realmente esse aglomerado aberto. Muito belo de ver. Então, é realmente uma madrugada fantástica aí, 19 de agosto, a leste, sentido onde o sol nasce, por volta aí de meia-noite e 30, observar essa bela conjunção e reunião aí de outros objetos. E aqui, se a gente aproximar, né, Marte, Lua, aqui o aglomerado das Pleiades. A gente tinha citado a exemplo nas lives das constelações de meses anteriores, e aí fica um convite para participar aí da live das constelações e também da live dos planetas. Geralmente a gente realiza a live dos planetas primeiro do que a live das constelações, e aí fica esses dois convites, né? Além das constelações, a live dos planetas também. E aí, como tinha citado,
Depois de 19, poucas madrugadas depois, em 21, você tem aí o auge dessa aproximação aparente. A gente nota que no 19 estavam próximos, mas que no 21 essa aproximação aparente fica mais próxima, que é a conjunção de Marte e aí com o aglomerado das Pleiades. São 5 graus. Na prática, a gente percebe até uma distância, uma separação significativa, sim, mas se você tiver aí com câmera de smartphone, um binóculo, a olho nu, você realmente tem uma bela visão e uma ótima oportunidade de registro aí essa conjunção de Marte com as Pleiades, que é também no início da madrugada de 21 de agosto. Também no sentido assim do horário, né? Meia-noite e 30, eu mantive aqui o mesmo horário por referência, mudei apenas a data. Então, meia-noite e 30, 21 de agosto, você já consegue bem contemplar essa conjunção, que também é a leste, sentido onde o Sol nasce. Tem aqui o leste, e com a presença ainda aqui da estrela Aldebaran, da constelação de Touro. E aqui só um parêntese, aproveitar o gancho aqui da visão, Marte e a constelação de Perseu. E aí já é um gancho aí para termos uma referência para onde olhar para o céu ao tentar observar a chuva de meteoros Perseidas. Então, caso tenha-se uma dificuldade, realmente não é tão fácil assim, não é tão bem vistosa e apresentada no céu, a constelação de Perseu, porque ela é mais para o hemisfério celeste norte. O planeta Marte, que está aqui, ele pode ser uma boa ajuda para você ver bem para a esquerda, né? Um pouco aí para a esquerda do planeta Marte, que vai ser bem fácil de vê-lo, vermelho, brilhante, e próximo, até um tanto próximo aí, não nessa data de 21, mas a chuva de meteoros ocorre antes, que já a gente vai falar sobre ela, a constelação aqui de Perseu. Então Marte vai auxiliar. Bem, e a gente vai agora para a visibilidade do planeta Júpiter. E aí, mais cedo do que esse horário. Note que, seguindo a ordem dos planetas visíveis olhando do mais próximo ao mais afastado, a gente tem a visibilidade desses planetas, inicia aí, né, exceto Mercúrio, né, a partir do final das madrugadas, até chegar cada vez mais cedo na noite. Então a gente sai da visão de Marte para Júpiter. Então antes a gente vai voltar aqui para o início do mês, mais cedo, porque por volta aí de um pouquinho aí depois de meados, né? A partir de meados das noites, e acrescente aí pelo menos uma meia hora, meados das noites equivale a 21 horas, então 21h30, você já tem a visão, a presença do planeta Júpiter a leste, sentido onde o Sol nasce, né? Ele que, mesmo não sendo tão brilhante quanto Vênus, é bem brilhante sim, e realmente é muito exuberante. O bom do planeta Vênus, e o que eu tenho testemunhado, Júlio, nas poucas vezes que aqui para Recife, Pernambuco, foi possível ver o planeta no céu, né, devido a chuvas, tempo nublado, é que esse brilho significativo, sim, né, não pode ser comparado a Vênus, mas é bem brilhante, sim. É interessante que justamente a partir do meio da noite ele se destaca. É um alvo assim que começa a chamar a atenção e que depois nos conteúdos a gente pretende gerar um vídeo drops de destaques do céu especial e também para Júpiter, uma pauta interessante. Bem, e a conjunção de destaque vai acontecer em 14 de agosto, é a conjunção de Júpiter com a Lua. Veja que eu estou só mudando aqui as datas e o planeta visível, né, ele foi subindo em relação ao horizonte leste,
Mês subir indica que ele está visível mais cedo. Até que aqui, 14 de agosto, 15 também, mas especialmente mais próximos, em máxima aproximação aparente, o planeta Júpiter, perto aparentemente da Lua minguante gibosa, né? Que ela tem esse aspecto ainda transitório entre a Lua cheia e a Lua quarto crescente. Esse aspecto aí de quase cheia. A Lua cheia de agosto, só para acrescentar, depois a gente vai citar, aí 11 de agosto, então poucas noites depois, a gente não vê plenamente, né? Mas já percebe a fração decrescida da Lua, mas ela ainda bem vistosa aí, bem evidente. Bem, então 9h30 estava ali, quando você consegue ver, mas como já está indo para o meio do mês e até no final do mês, aí note que 21 horas ambos já podem ser visíveis. O planeta Júpiter, próximo aparentemente da Lua minguante gibosa a leste. Fácil identificação pela Lua, fácil identificá-la no céu. O planeta Júpiter, na ocasião dessa conjunção próxima aparentemente da Lua, então também vai tornar fácil o reconhecimento de Júpiter aí em 14 de agosto. Uma exuberante mesmo conjunção para a gente observar. A leste, a partir aí de meados da noite, né, 21 horas de 14 de agosto. A leste. Bem, e é a única conjunção de destaque para Júpiter, mas a gente vê ele ficar cada vez mais sendo visível mais cedo. E aí outro lembrete é que em 26 de setembro, ou seja, no mês que vem, fim do mês que vem, né, estamos em agosto, no fim do mês de setembro, especialmente em 26 de setembro, o planeta Júpiter ele vai estar aí na chamada oposição. Então, Sol se pondo a oeste e a 180 graus surgirá a leste o planeta Júpiter. Nessa ocasião, temos aí o máximo de tempo de observação do planeta, nesse caso aí de Júpiter, visível por toda a noite e toda madrugada, né? Além disso, a gente tem também o planeta ficando com seu disco aparente cada vez mais iluminado, né? Com uma analogia da lua cheia, o planeta vai ficando cheio e sendo, né, visível, né, nesse sentido do ponto de vista da Terra, totalmente iluminado e ligeiramente mais próximo em relação aí à Terra por essa questão da linha reta Sol, Terra e Júpiter, que já são prévias da informação que a gente vai falar já já sobre Saturno. Bem, e aí na sequência, eu vou só alterar aqui as datas, ó, ele ficando cada vez mais cedo, 21 horas, mas ele já vai nascendo cedo e mudando apenas datas. Se eu manter a hora, 21, ele está visível mais cedo. Ou seja, você não espera às 21 horas, lá no dia 31 de agosto, por exemplo, para observar Júpiter. 20 horas ele já vai estar surgindo no horizonte leste. Vamos aproveitar também para ver Júpiter a olho nu, por binóculo, por telescópio, porque realmente é bem marcante, especialmente aí pela presença das luas, quando a gente usa aí um instrumento, mesmo que seja de pequena abertura. Bem, e aí na sequência, esse que é o planeta que será destaque em agosto de 2022, que é o planeta Saturno. Ele é visível ainda mais cedo. Então Júpiter ia por volta das 21 horas, numa média. Já Saturno não é visível a partir de pouco depois do início das noites. Então a gente vê aqui, ó, 19 horas. A gente está aqui vendo o início do mês, já surge o planeta Saturno. É o melhor mês de visibilidade, o mês de agosto, para a observação de Saturno. Entretanto, Saturno tem um brilho mais razoável, mais moderado. Assim, não é uma coisa que você vai, especialmente em agosto, de repente,
o planeta se mostrar tão brilhante, tão evidente, e depois ele rapidamente decair. Não, é um brilho que vem crescendo, se destacando, porque justamente seguindo aquilo que a gente falou há pouco sobre Júpiter, ele vai também se apresentando com essa fração iluminada cheio, pois está justamente havendo o alinhamento Sol, Terra e Saturno, do ponto de vista do espaço. É aí que acontece em 14 de agosto, que a gente já vai chegar nessa data, a chamada oposição. Então, Sol se põe a oeste e a 180 graus surge, nasce ali o planeta Saturno a leste. E, especialmente na prática, né, a olho nu, a gente vê o planeta mais brilhante. E não vai ser somente em agosto. Então, desde julho, a gente já nota, ó, que já está acompanhando o planeta Saturno brilhante. Ele vai ter esse auge em agosto e também vai gradualmente, do jeito que subiu, também descer esse auge de brilho para o mês aí de setembro. Então, especialmente agosto e setembro são os meses assim de melhor visibilidade de Saturno, num aspecto assim recomendado, pois ele entra naquele período de ser visível por todas as noites e madrugadas nesses 2 meses, agosto e setembro. O planeta aí conhecido como Gigante dos Anéis, se você tiver a oportunidade de vê-lo por telescópio, é muito exuberante, muito bonito mesmo ver aquele sistema de anéis em volta aí do planeta Saturno. Bem, e aí ele fica em conjunção, mudando aqui as datas, ó, veja que também, né, mantendo aí 19 horas, ele está mais alto, é que ele está surgindo mais cedo. Se a gente manter o mesmo horário, mais cedo ele surge. Até que aí ele está aí próximo em 11 de agosto, próximo aparentemente da Lua, que é a Lua cheia de agosto, que acontece justamente em 11 de agosto. Então, que belo encontro vai ser ver o planeta Saturno, né, no seu auge aí de brilho, com a oposição, ver que por instrumento, na prática a gente vai vê-lo mais brilhante, mas por instrumento você vai ter esse privilégio de vê-lo por telescópio no seu melhor momento, em aproximação em relação à Terra. E vê-lo, né, 100% iluminado por telescópio. E também para a astrofotografia, na fotografia até de planetas, na fotografia planetária, você tem justamente o planeta totalmente iluminado, sem sombras, né? Então isso é bem interessante para quem registra. É muito oportuno esse período, especialmente aí, já já vou citar na data, que é 14 de agosto. Então, 11 de agosto, antes, essa oportunidade de observar a lua cheia em conjunção com Saturno, ou Saturno em conjunção aí com a lua cheia em 11 de agosto. Então, veja aí o céu ainda um pouco claro, né? A lua surge a leste, sentido onde o sol nasce, e acompanhada aí do planeta Saturno. Vou colocar aqui um pouco mais, 18h30 estarão mais altos. Essa é a conjunção única de destaque que envolve aí o planeta Saturno, mas aí contextualizando aquilo, né, sobre a chamada oposição, que ocorre alguns dias depois aí do 11 de agosto, será em 14 de agosto a chamada oposição de Saturno. Vou tentar aqui mostrar, deixando os dois pontos aqui visíveis, né? Os dois pontos, no caso que eu me refiro, é o planeta Saturno e o Sol. Para que a gente veja aqui a data 14. Levando em consideração a data, porque o horário não é exatamente quando o planeta está surgindo,
é diferente o horário. Ou seja, a data é 14. Então pode ter uma variação assim, pode ser numa madrugada do 14, manhã, tarde, noite, e dá uma leve diferença. Mas aqui a gente está notando que bem no dia mesmo, 14, até aí próximo ao horário, né, 17h17, está aqui, ó, Saturno surgindo no horizonte leste e o Sol se pondo aqui no horizonte oeste. Então, bem exato, né? Tem as diferenças, como eu citei, pode ser horas ou minutos. Eu posso conferir e no chat aqui depois informar melhor que momento exato, né, Saturno estará em oposição, quanto não a data somente, com a precisão de hora e minuto, mas a gente repara aí, para minha posição aqui da mão, né, bem para lá, o Sol se pondo a oeste, e bem para cá, o planeta Saturno a surgir a leste. Então é justamente isso. Então, a 180 graus da posição que se encontra o Sol, está o planeta em oposição, que nesse caso aí é Saturno, surgindo a leste. É do nosso ponto de vista aqui da Terra, mas se fosse do ponto de vista do espaço, a gente teria Sol, Terra e Saturno. Tem uma ilustração que logo mais eu posso mostrar, fora de escala de tamanho e distância, mas também pode mostrar essa noção do ponto de vista do espaço. Mas creio que essa aqui tenha ajudado bastante. Bem, lembrando que essa visão aí contempla planetas em oposição, ou seja, aqueles que que possuem órbita externa da Terra. Então, Marte é assim, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e outros corpos celestes que têm órbita externa à da Terra. Então, a gente volta aqui com linha do horizonte e, para finalizar, a parte aqui da visibilidade dos planetas, né? Destacou bem aqui sobre Saturno, a live dos planetas. Muita gente vai pautar aí também sobre essa visão e observação aí do planeta Saturno, como que ele estará no céu. Será um, um dos destaques o planeta Saturno, nessa parte de visibilidade dos planetas. E das constelações, a gente aqui vai ajustar para a visão do leste, que é uma visão sugerida que a gente utiliza início do mês, sempre o dia 1º de cada mês, no caso aí 1º de agosto, e o horário de referência 20 horas. Também são horários sugeridos, datas sugeridas. E as constelações de destaque, lembrando que temos outras mais constelações, como a gente pode ver aqui no céu, mas aquelas que a gente enfatiza, a começar aí pela constelação de Lira, colocar aqui bem o leste, a constelação de Lira, com a brilhante estrela Vega, a alfa, a mais brilhante, presente aí no céu por volta aí das 20 horas, mesmo que seja o observador veja depois, assim, do início do mês, aqui a referência é dia 1º, e como é que será na quinzena, né, metade do mês ou no fim do mês, tá aí esse novo convite, né, um reforço para mais um convite para a live das constelações, onde a gente não só mostra essa visão ampla, que é o que a gente fica limitado a ver aqui no vídeo do Destaque do Céu, mas a gente faz um verdadeiro zoom nessas constelações e vê sobre estrelas, mitologia, informações, curiosidades, dicas, orientações, se lá existe aglomerados, né, lá nessa área da constelação, aglomerado de estrelas, nebulosas, galáxias, e muito mais. Bem, então além da constelação de Lira, com a brilhante estrela Vega, bem marcante e destacada, tem aqui vizinha a ela mais abaixo a constelação de Cisne, com a estrela alfa mais brilhante Deneb, né? Vega é a alfa mais brilhante de Lira, Deneb é a mais brilhante de Cisne, e também aqui o triângulo, para formar, né, o aparente, não é uma constelação,
mas que forma um asterismo, que é um aparente triângulo em que uma das outras pontas, né, temos aí uma, duas, e para fechar a terceira ponta aí é com a estrela Altair da constelação de Águia. E aí a gente tem, fechando aí, o chamado triângulo do verão, porque no hemisfério norte, esse período junho, julho, agosto, é o tempo do verão, né? A sazonalidade da estação do verão no hemisfério norte. Então, por isso, ela é popularmente conhecida, esse asterismo, né? Essa aparente figura que forma aí com as três estrelas Vega, Deneb e Altair, alfa da constelação de Águia, o triângulo de verão. Aqui a gente está contemplando o inverno, uma vez que no hemisfério sul é inverno nesse mesmo período, né? Junho, julho e agosto. Mas é bem interessante. Constelação aqui de Águia. E mais para o leste, né? Mais central, aqui, só que mais alto, né? No céu, temos aqui a constelação de Escorpião. Para o mês de agosto, e a considerar o horário das 20 horas, ela já vai estar bem alta no céu, né? No zênite, ponto mais alto acima de nós observadores, a constelação de Escorpião, que parece bastante mesmo, né? O animal com a estrela Antares, né? Antares, que é a alfa, a mais brilhante estrela dessa constelação. Né? Temos aqui a figura mesmo, corpo e a cauda do escorpião. E nessa região aqui, pós a cauda do escorpião, você encontra, né, entre escorpião, cauda do escorpião e Sagitário, a área do centro da Via Láctea. É uma área belíssima de ser contemplada, especialmente nessa época de inverno e primavera, né, meses de inverno e primavera no hemisfério sul. Se você puder ir para um local com baixíssima, né, baixíssima, o mínimo que tiver de poluição luminosa, é realmente muito boa, né? Um céu limpo, sem nuvens também vai ajudar bastante para contemplar essa bela área do céu. E a constelação de Sagitário. É nessa área, né, entre a cauda do escorpião e na área também da constelação de Sagitário, você tem aglomerados de estrelas abertos, alguns globulares, especialmente nebulosas. É realmente uma área fantástica para observação a olho nu, por binóculo e por telescópio. Ou seja, com auxílio de uma instrumentação, a sua visão é engrandecida e é encantadora realmente apreciar essa área do céu. Bem, Peixe austral mais abaixo aqui, né? Bem mais abaixo é que as posições de Escorpião e Sagitário. Peixe austral com a Alfa, a mais brilhante estrela dessa constelação, que é a estrela Fomalhaut, que é uma constelação bem conhecida aqui para o Brasil, especialmente aí o Dom Pedro II, grande apreciador da astronomia, das ciências e da astronomia. Ele até incluía, né, observações dessa constelação Peixe Austral e da estrela Fomalhaut. E Centauro mais ao sul ainda pode ser contemplado nesse horário de 20 horas. Mais cedo também você vê até o cruzeiro, que embora a gente não inseriu, mas ele está ali visível também, é que ele vai se pôr mais cedo. E as estrelas mais brilhantes da constelação de Centauro, né? A gente tem toda essa posição aqui. Tem o cruzeiro e tem Rigel Kentaurus, Alpha Centauri, né? O sistema Alpha Centauri. E Radar, ou Hadar, que é a Beta Centauri. Então, estrelas brilhantes do céu do sul, né? E aqui o cruzeiro do sul, bem famoso, né? Fácil de identificar. E lembrando aí, né? Live dos planetas, live das constelações, para a gente enfatizar mais sobre esse belo céu do inverno e também aí logo mais para a primavera.
E aí, na sequência, a gente vai para as informações, né, de um dos fenômenos de destaque deste mês, que é a chuva de meteoros Perseidas. Mas antes, gostaria aqui de enfatizar para que depois aqui do vídeo dos destaques do céu de agosto, você possa visitar, revisitar o link que está aqui na descrição para o post dos destaques do céu em agosto de 2022. Tem aqui o link, o link na descrição para o post dos destaques do céu de agosto. Tem o link das fases da lua de agosto de 2022. Visitem, revisitem, compartilhem, né, ambos os conteúdos, né, tanto dos destaques do céu como das fases da lua. Isso é de grande apoio, ajuda, colabora imensamente essa divulgação. E, se possível, comente lá também no post. Uh, Pode divulgar também nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, toda contribuição de partilha de divulgação muito ajuda nessa divulgação da astronomia. E também a nós aqui do AstroPE. Bem, e também para você nos acompanhar. Acompanhe o AstroPE, está aqui na descrição o link para a página, né, Grupo de Astronomia de Pernambuco, também o grupo da nossa página, que é Grupo AstroPE, é o grupo da página do AstroPE no Facebook, onde lá a gente interage com fotos, vídeos, notícias também compartilhadas, reações, né, comentários. Muito obrigado também a quem alimenta, né, quem partilha, produz ali conteúdo. Agradeço também aqui já antecipadamente sobre isso. E também tem aqui o Instagram para você nos seguir, Grupo AstroPE. Está aqui também na descrição. E o canal, deixe o like, o gostei, o curtir. É muito importante. É uma forma de apoiar, valorizar, mas também incentiva, né, esse conteúdo, colabora para propagar o conteúdo em vídeo dos destaques do céu aqui na plataforma do YouTube para que mais outros observadores do céu e curiosos saibam sobre essa magnífica ciência que é a astronomia, com esse segmento, essa área tão belíssima e convidativa que é a astronomia observacional. E também se inscreva, né, com o sininho ativado. É muito importante estar ali inscrito, né? Agradeço a quem é inscrito, mas inscreva-se, quem ainda não é inscrito, e ative o sininho. O sininho ele vai lhe notificar quando tem vídeo publicado, um vídeo que vai entrar como estreia. Você usando a plataforma ali, o aplicativo, ele já mostra uma live agendada, quando a live começa. Então o sininho vai realmente lhe avisar ali de todo o conteúdo que está se movimentando, né? Está sendo movimentado no canal. Então, muito obrigado aí também que é inscrito com o sininho ativado. E tem também a aba comunidade, né? Do canal. Isso é muito importante com o sininho, que você também navega ali e é mais outro reforço para você acompanhar os fenômenos e eventos astronômicos que a gente divulga também na aba comunidade. E quem puder, peço gentilmente para que façam uma contribuição do tipo financeira. Tem as contribuições do tipo não financeira, que é o like, né, o curtir essa divulgação das postagens, dos vídeos, das publicações, ou seja, toda forma que você ajuda, colabora, é um tipo de contribuição, embora não seja financeira, mas muito ajuda, tanto quanto ajuda como também com as contribuições do tipo financeira. Contribuição financeira pode ser feita através aí da chave Pix, do tipo e-mail para meu nome, James Solon, Banco do Brasil. É bem fácil essa chave Pix, é pix@astrope.com.br, pix@astrope.com.br. Tá aqui na descrição, bem fácil assim. E fique à vontade para doar qualquer valor. Não precisa pensar, imaginar um certo valor para que seja feito, né, a doação, não. Qualquer valor é bem-vindo, pois com a soma, né,
já venho tentando, né, desde o início do ano, eh, divulgando aqui nos vídeos do Destaque do Céu e lives também, para que a gente possa somar um montante em que nesse, né, nesse saldo a gente possa investir num computador de alto desempenho, né? A gente realiza eh, a gravação do vídeo, é uma tomada só e sem edição, né? Tem esses detalhes, as lives também. Então, para que a gente possa eh, aplicar projetos, né? Poder melhor dinamizar o que fazemos e também melhor aplicar futuros projetos aqui não só no canal do Achupeia, mas na produção de conteúdo, né? Para o site, para o canal e outros conteúdos, né, que a gente visa produzir, né? Que já realiza e já visa também produzir. Então, nem que seja um investimento que contempla ali uma parcela, metade, ou quem sabe integralmente, né? Pois a gente sabe que os valores estão aí ainda elevados, né? Desses tipos de equipamentos. Bem, então fica aí o agradecimento para quem poder fazer essa doação através da chave Pix. Muito, muito obrigado. E, uh, sim, só complementando, embora, né, seja feito esse reforço, né, quanto a esse assunto da chave Pix, a doação e a finalidade, já anos anteriores já venho tentando acumular recursos para poder investir, né, em virtude de limitações. Mas a gente almeja, assim, quem sabe, um dia alcançar a realização desse investimento. Bem, de volta aqui para a tela, eu vou mostrar aqui uma ilustração que é sobre a chuva de meteoros Perseidas. A chuva de meteoros Perseidas é uma das chuvas de meteoros de destaque no ano e em agosto, né, um dos fenômenos de destaque, evento astronômico, é a chuva de meteoros Perseidas. Bem, Perseidas é uma constelação, é, tem esse nome Perseidas, porque deriva aí da constelação de Perseu. Então, quando você vê esse nome Perseidas, temos Orionídeas, aí deriva da constelação de Órion, Geminídeas, na constelação de Gêmeos, Lerídeas, constelação de Lira. Então, Perseidas é uma constelação que dá o nome da chuva de meteoros Perseidas. Então, vem da constelação de Perseu. Bem, ela é uma constelação que fica mais aí para o hemisfério celeste norte. Então, ela é uma chuva de meteoros em que a posição dessa constelação no céu favorece quem é da região norte e nordeste. Não quem é absoluto, quem é do centro-oeste, sudeste e sul do país, não vai poder ver a chuva de meteoros. Bem, pode ver, mas a média possível de meteoros a serem visíveis, ela também pode ser diminuída conforme você fica mais afastado dessa visão mais favorável. Em outras palavras, quem é da região norte ou quem está mais ao norte do Brasil tem mais chances de ver meteoros do que quem está localizado mais ao sul. Bem, ela pode gerar, nas suas melhores médias, para quem é do hemisfério norte, uma faixa de 120 meteoros. Para a gente aqui mais da linha do Equador para mais ao sul, do hemisfério sul, né? Então a gente tem uma média mais diminuída, pelo menos aí em cerca de 60 meteoros. Ainda é uma boa média, mas essa boa média contempla especialmente quem é das regiões norte, nordeste. Ou seja, quanto mais vai indo para o sul, esse valor vai diminuindo bastante. Tem situações que pode beirar aí apenas uma dezena de meteoros por hora, se você está bem aí no sul, né, extremo sul aí do Brasil. Então tem esses detalhes. Mas não vamos nos frustrar por conta dessa variável de média.
quanto aos meteoros que podem ser visíveis, porque tem muitos meteoros que se estendem do que esse local da onde parecem surgir meteoros, que é o chamado radiante. Então, embora seja localizado na constelação de Perseu, da onde parecem surgir os meteoros das Perseidas, a partir da constelação de Perseu, né? Eles radiam desse ponto, por isso radiante. Podem ter outros meteoros que sejam visíveis, mas separados aí desse foco do radiante na constelação de Perseu. E eu vou até ajustar aqui, enquanto temos as informações dos dias de observação da chuva de meteoros. Eu vou ficar um pouco mais aqui para depois alterar aqui e colocar o horário. Para observação, colocar aqui na tela já já, para a gente ver, depois da menção dessas datas, para onde olhar e onde se localiza a constelação de Perseu e aquela dica que eu tinha falado anteriormente, que quem poderá ajudar na observação é o planeta Marte. Bem, aqui na tela, quando são as datas que poderemos observar essa chuva de meteoros, horários e datas que poderemos observar essa chuva de meteoros Perseidas. Bem, as Perseidas, pela posição mesmo que a constelação vai ficar melhor visível, é a partir aí de meados das madrugadas até antes do amanhecer. Então você prefere observar aí justamente a partir do horário indicado, das 3 horas da madrugada até o amanhecer da quinta, 11 de agosto, né? Bem, aqui tem um mês, né? 11 de agosto. Então, das 3 horas da madrugada até o amanhecer da quinta, 11 de agosto. Então, você se prepara na quarta, final da noite da quarta, 10 de agosto, e sabe aí que quando for madrugada da quinta, 11 de agosto, especialmente a partir das 3 horas da madrugada, é que você inicia a observação da primeira das datas de observação da chuva de meteoros Perseidas. Também você pode observar na madrugada seguinte. Essa madrugada seguinte é aquela que pode promover mais meteoros visíveis, que é essa aí, às 3 horas, a partir das 3 horas da madrugada até o amanhecer da sexta. Está bem aqui onde eu estou localizado. Das 3 horas da madrugada até o amanhecer da sexta, 12 de agosto. Então, você tem duas ocasiões aí de observação da chuva de meteoros Perseidas. Madrugada, a partir das 3 horas da madrugada até o amanhecer da quinta, 11 de agosto. E aí você espera, né, passar aí manhã, tarde e noite, para que, quando for da quinta para sexta, das 3 horas da madrugada até o amanhecer da sexta, 12 de agosto, você possa contemplar aí a outra madrugada de observação dessa chuva de meteoros, as Perseidas. E, lembrando essa média, né, em torno, para nós aqui do Hemisfério Sul, Brasil, pode variar de 60 meteoros até pelo menos aí 2 ou uma dezena, né, de 60 para 10 meteoros, conforme você vai indo mais ao sul, mas isso é uma média, pessoal. Não é que você, eu sou do sul do país, vou ver apenas 10 meteoros, não. Você pode ver tanto quanto quem está mais ao norte do Brasil. Como também pode ter ocasiões em que o observador bem localizado do Brasil, na região norte, que pelas informações e referências que eu estou citando, é a região mais favorável no Brasil para observar, não veja esses 60 meteoros. Então, é esse entendimento de paciência e oportunidade de observar, oportunidade observacional de contemplar aqueles meteoros, né, visíveis durante a observação, porque pode sim ou não você ver muitos, poucos ou nenhum, mesmo dentro desse período de observação sugerido, das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer. Bem, informações
complementares, a gente já vai aqui para a tela para dar mais dicas e orientações para onde observar melhor, apesar que aqui na tela a gente já percebe a área do céu para onde olhar. Essa chuva de meteoros, como a maioria das chuvas de meteoros, deriva de um cometa, ou seja, um cometa deixou detritos, criou uma órbita e anualmente a Terra atravessa essa órbita de detritos deixados por um cometa. Nesse caso, é o cometa 109P Swift-Tuttle. No passado, ele deixou esses detritos que geraram aí uma órbita em que a Terra atravessa anualmente essa órbita de detritos e eles se chocam de maneira segura com a nossa atmosfera, proporcionando esse belo espetáculo. Se a gente vê fotos e registros das Perseidas para astrofotógrafos do hemisfério norte, uma vez que essa área do céu é bem mais erguida, bem mais favorável de ver, tem belos, incríveis registros. E chuva de meteoros não requer uso de binóculo, telescópio, câmera, outro objeto, né, que você precise melhor observar, né, feito a gente quando falou ali da oposição de Saturno, ganha mais quem pode observar com o telescópio pela exuberância dos anéis de Saturno. Então, essa, como as outras chuvas de meteoros, pode ser contemplada a olho nu e recomenda-se observar a partir de um local escuro e sem nuvens. Por que escuro? Quanto menor for o índice de poluição luminosa, mais chances você tem, por contraste, né? Céu escuro, meteoros mesmo que pouco brilhantes, você consegue ver os meteoros passando no céu. E sem nuvens, porque se tiver nuvem, realmente pode atrapalhar, pode cobrir ali um meteoro que está ali passando. Então, fica essas dicas aí, céu escuro e sem nuvens. Um detalhe que infelizmente pode ser que realmente assim prejudique bastante a observação dessa chuva de meteoros é que, se você reparar bem, 11 de agosto, 12 de agosto são noites e períodos aí da madrugada que a Lua está na fase cheia. E a Lua interfere, né, a fase lunar interfere a observação de chuva de meteoros quando está na cheia, antes da cheia ou pós a fase cheia. Então, entre a Lua quarto crescente e cheia, que é aquela Lua crescente gibosa, pós a Lua cheia, que é a Lua minguante gibosa, e especialmente a Lua cheia, muito atrapalha a chuva de meteoros. E, infelizmente, coincidiu aí que 11 de agosto é a Lua cheia e 12 de agosto ela decresce muito pouco, né, a fração iluminada, praticamente cheia. Então, infelizmente, muito a lua cheia vai afetar essa observação da chuva de meteoros. Apesar desse, né, desse detalhe muito desfavorável, né, mas a gente não pode desanimar para a observação. Vale um reforço antes da gente ir para a tela aqui, é que no hemisfério norte, por essa favorável posição geográfica, para quem está lá localizado no hemisfério norte, e favorável posição celeste que se encontra na constelação de Perseu, pode ter mais chances de termos links ao vivo, e aí quem sabe a gente possa fazer uma retransmissão dessa chuva de meteoros Perseidas, mesmo aí com essa influência aí prejudicial da lua cheia. É que o luar, né, a lua cheia reflete na atmosfera, clareia muito a atmosfera e aí você tem aquele efeito do luar. Na noite de lua cheia, a atmosfera fica muito clara e aí prejudica a observação dos meteoros. Então, realmente, tem esse fator aí bem prejudicial. Mas, mesmo assim, pode ser que hajam aí links ao vivo para retransmissão e a gente utilizar aqui e
apresentar esse belo fenômeno aí de destaque do mês de agosto, que é a chuva de meteoros Perseidas. Bem, citei as informações e vamos lá para a tela, que é importante mostrar. Aqui é 3 horas da madrugada de 11 de agosto para 12, nesse quesito que a gente vai mostrar, vai variar muito pouco. Então, como a gente vai identificar para onde olhar para encontrar a chuva de meteoros Perseidas? A constelação de Perseu é da onde parecem surgir os meteoros das Perseidas, uma vez que Perseidas leva esse nome, pois deriva aí da constelação, né, que dá o nome a essa chuva de meteoros, que é Perseu. Então, as Perseidas têm um nome aí relacionado à constelação de Perseu. Mas ela apresenta estrelas pouco brilhantes, está bem aí ao norte. O que é que a gente pode utilizar? Bem, dos objetos aqui bem brilhantes, próximo de onde vai surgir os meteoros das Perseidas, eu vejo aqui o planeta Marte. O planeta tem um brilho expressivo, né? A magnitude está aí próximo do zero, indica que ele é brilhante, sim. Às 3 horas da madrugada, ele já vai estar aí razoavelmente alto em relação ao horizonte leste, brilhante e de brilho avermelhado. Então, você que mesmo que não conheça, vai ver, tem uma aparente estrela vermelha ali no céu às 3 horas da madrugada, tanto da madrugada de 11 de agosto quanto de 12 de agosto. Então, à esquerda, nessa ampla área, não precisa ser um ponto específico, nessa ampla área, à esquerda de Marte, já é suficiente para você contemplar os meteoros das Perseidas. Veja que perto aqui de Marte, você tem a constelação de Touro, uma estrela laranja, né? Não é tão vermelha como Marte, mas tem a estrela laranja que é Aldebaran. Então, à esquerda de Touro é essa ampla área. Tem aqui a estrela Capela, né? É Aldebaran Alfa de Touro, Capela Alfa da constelação de Cocheiro, né? São as estrelas brilhantes dessas constelações. Então, aqui vizinho, você está nessa ampla área. Então, é possível, mesmo para aquele que ainda não conheça, ter referências, identificar essas referências no céu para observar a chuva de meteoros Perseidas, né? Bem mais à esquerda, né? Não, à esquerda de Touro, a área de visão da constelação de Perseu, mas bem à esquerda de Órion tem essa ampla área. Ou o contrário, né? Da onde você vai observar, bem à direita tá Órion. Então você vai começar a dizer, então estou olhando certo. Então essa é a área para observar. Aqui tem Marte, Aldebaran de Touro, constelação de Touro, Capela do Cocheiro. Então tem esses objetos, estrelas. Então aqui tem Órion. Então é bem para a esquerda, bem rumo aí para o norte. Para quem é mais do sudeste, centro-oeste, sudeste e sul do país, você mesmo meio que tem que começar até mais tarde, 3 horas da madrugada, pode ser que essa área ainda esteja baixa. Então, pode ser aí às 4 horas, ou seja, 4, 5 horas da madrugada, porque aí a constelação vai ficando mais alta em relação ao norte e aumentando a probabilidade de você ver meteoros. Então, realmente, são necessárias essas dicas e orientações. Espero que vocês tenham apreciado e gostado, pois é muito importante essas informações, essas dicas e orientações. Bem, e aqui concluindo, né, com a exibição aqui das fases da Lua, embora exista aqui na descrição o post para as fases da Lua em agosto e o vídeo aqui no canal das fases da Lua em agosto, mas a gente sempre oferece esse bônus, né? Essa prévia aqui dessas informações. Aqui no vídeo do Destaque do Céu, então, Lua Quarto Crescente acontece em 5 de agosto. O vídeo do Destaque do Céu está sendo gravado em 4 de agosto. Vai ser publicado, né? A gente vai agendar para 5. Então, bem no dia da Lua Quarto Crescente. A Lua Cheia, de 11 de agosto, que é belíssima. Contemplar essa Lua tão bela, né? A gente teve uma quase super Lua
em junho. Julho, a superlua, lua cheia do perigeu, né? Aquela de auge mais próxima. E aí, também uma quase superlua, a de agosto, né? Intercalam aí a superlua de julho. Então, também uma exuberante, magnífica lua cheia, a de agosto, que acontece no dia 11, e que vai aí prejudicar a visão aí dos meteoros, da chuva de meteoros Perseidas. Lua quarto minguante em 19 de agosto e a lua nova em 27 de agosto. As 4 principais fases da lua daí do mês de agosto. Bem, mais informações, dicas e orientações da chuva de meteoros Perseidas, né? A gente vai produzir outros conteúdos sobre aí a melhor visibilidade de Saturno, especialmente no mês de agosto, mas ressaltando que pode ser bem visível, já foi bem visível julho, né? Não precisa necessariamente esperar que agosto seja o grande mês para que você contemple Saturno, ou seja, quem já está observando Saturno já está percebendo ele mais brilhante e evidente no céu desde julho e um pouquinho antes, e que bem ficará visível em agosto e setembro. Então, esses dois destaques especiais de agosto são o planeta Saturno e a chuva de meteoros Perseidas, que a gente vai tentar aí fazer uma retransmissão através aí de uma live especial, mesmo aí com o efeito aí da lua cheia. Bem, e reforçando aqui aos chamados episódios ou edições do quadro Observadores das Estrelas. Normalmente a gente tem feito aqui as edições do quadro Observadores das Estrelas, né, que a gente usa temas como esses do planeta Saturno, da chuva de meteoros Perseidas e outros mais que vocês também podem até sugerir. E as edições do Projeto Céu ao Vivo, que a gente seleciona um objeto astronômico e faz a transmissão desse objeto. Quem sabe, né? Se as condições de tempo e outras estruturas a gente pode fazer do planeta Saturno em oposição. E os vídeos Drops Destaques do Céu, que são vídeos curtos em durações, breve em resumo, que a gente seleciona um tema e aí faz o vídeo Drops, né? Curtinho aí, que muitos têm comentado, apreciar e gostar. A gente também tem gostado muito aí, que está proporcionando conteúdo mais assim, direto, objetivo e que na dinâmica oferece aí a informação. Bem, os agradecimentos, muito obrigado a quem visita ao site do AstroPE, visita o post dos destaques do céu, das fases da lua e dos outros eventos astronômicos, a página e o grupo do Facebook, segue no Instagram e aqui no canal. Quem deixa o like, eu gostei também, muito obrigado. Nos vídeos, aqui também eu distraía vídeos outros como das fases da lua e dos drops, por exemplo, das lives também, o like gostei, muito importante. E aos inscritos também, quem se inscreve, muito obrigado. E aqui, embora seja um vídeo gravado, entra como estreia, acompanho juntamente com vocês. Muito obrigado por acompanhar no chat do YouTube, interagir, assistir, participar, comentar. Pode deixar o comentário, né? Tem o do chat e tem a parte de comentário posterior ao vídeo. Muito obrigado pelas palavras também de reconhecimento, valorização, de apreço a todo o trabalho muito dedicado, feito com muito empenho, carinho, amor e envolvimento com essa ciência fantástica que é a astronomia, especialmente aí a ciência, a astronomia observacional, e palavras de carinho, né, de apoio. Muito, muito, muito obrigado. E aqui a gente já finalizando. Muito obrigado por assistir. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo dos destaques do céu em agosto de 2022. E olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Muito obrigado. Tchau.